Salve, salve, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo e esse é mais um episódio do Na Face Pod. Na Face Pod é um podcast, um videocast, que traz aqui personalidades que através da sua profissão conseguem transformar a vida de outras pessoas. Seja emocionalmente, profissionalmente, que vai ser o caso aqui hoje. E a ideia é inspirar jovens a escolher uma profissão, uma especialização, mas também levar esse conteúdo para aqueles profissionais já experientes, que já trabalham na área, que de alguma forma se interessar pelo conteúdo aqui e que a gente possa conectar os profissionais e os nossos entrevistados a essas pessoas que se interessarem pelo conteúdo. Mas o principal propósito e o principal objetivo do Na Face Pod é fazer com que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa. De repente aqui alguma história possa se interessar pelo algum caso que teve aqui, se identificar com alguma dor, com algum desconforto, algum problema, que veja aqui nos profissionais uma forma de resolver ou de te encorajar a resolver determinado problema. E isso já vem acontecendo, a gente vem recebendo milhares de mensagens de profissionais também que querem se aprofundar um pouco mais no assunto, de pacientes que querem se conectar e resolver um problema parecido que foi demonstrado aqui, e isso aqui já é motivo de muito orgulho para o Na Face Pod. Para que tudo isso aconteça, a gente tem uma equipe bem grande aqui atrás das câmeras, correndo para que leve um áudio e um vídeo de qualidade aí para vocês. E também nós temos os patrocinadores. E eu não posso deixar de agradecer aqui a presença da MaxFix, que é um sistema de placa e parafuso para cirurgias ortognáticas, cirurgia para fechamento de crânio. MaxFix é o material de fixação da Sartori. Material de excelente qualidade, várias opções de placa, um excelente parafuso, que para o cirurgião, quando o parafuso não pega na chave, sabe bem o que eu estou falando, né? É um problema para a cirurgia. Então a MaxFix tem uma qualidade muito boa de material e que também não vai ter problema para o convênio autorizar, porque tem um excelente custo-benefício. Para você, distribuidor, também um excelente material que vai te tornar uma operação ainda mais viável para a sua empresa. O outro patrocinador é a Neo Custom, um sistema de placas customizadas da Neo Ortho, próteses customizadas de mandíbula, maxila, e a gente fala muito de placas para face, mas eles também têm próteses customizadas de quadril, ombro, uma série de situações customizadas, ou seja, preparadas diretamente para cada paciente. Uma excelente opção, um custo-benefício também muito bom. Um abraço para o Geninho, para toda a equipe lá da Neo Ortho, que agora foi adquirida também, fundida com a Medarts, uma transação aí bombástica aí agora nas últimas semanas. Um abraço para toda a equipe da Neo Ortho aí. A Ortoface, com mais de 25 anos de história aí no mercado da bucomaxilo, com várias soluções para a sua cirurgia, para cirurgias ortognáticas, materiais importados, nacionais, a melhor prótese do mundo. São várias soluções para a sua cirurgia. E outro parceiro que está chegando com os dois pés agora aqui é o Não Complica. Não Complica é uma plataforma de cursos e treinamentos voltados para secretárias, instrumentadores, e o próprio nome já diz, não complica, de uma forma prática, que se você, cirurgião, quer melhorar a performance da sua secretária, melhorar a comunicação, atendimento de excelência, aqui é uma plataforma de estudos que vai estar bem completa, bem prática, que cabe no seu bolso e na sua rotina, no seu tempo, que são divididos em módulos e que você vai poder assistir quando quiser. O que mais aqui, Gesiel? Bom, Na Face Pod está no YouTube, no Spotify e também na TV+, todas as quintas-feiras a partir de meio-dia. Tá bom? Para todo o Rio Grande do Sul. Um abraço para o Lucas e para todo o pessoal do Rio Grande do Sul. Hoje temos aqui, talvez acho que um dos nomes mais falados em todos os episódios aqui. Todos os convidados que eu trouxe aqui, boa parte deles falam desse homem. E eu falei para ele quando eu convidei, eu falei assim, ele não vai aceitar. Mas aceitou prontamente. Forma muita gente, formou muita gente, continua formando. É um formador de opinião, é um daqueles caras diferentes que forma muita gente e um cara simples, humilde que vocês vão ver aqui. E eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Delson Costa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Luiz, eu que agradeço. Teu convite é uma convocação, você, diante desse projeto, né, tem conseguido aí movimentar a especialidade e os profissionais também, e dizer para você que é um grande prazer e
a gente conversar aqui sobre a especialidade, né? Mas, por favor, fique à vontade para que honra. Qualquer pergunta. E obrigado pelos comentários que você fez, né? Você é muito gentil. Obrigado. A gente recebeu aqui, bom, você acompanha, né? Você me falou assim, tô te acompanhando. Veio a doutora Fernanda lá de Floripa, veio meus alunos, estão todos aí. Muito obrigado por acompanhar. E eles falam com muito carinho. Você nunca tinha participado de nenhum podcast? Nunca, Luiz, nunca. Inclusive, assim, só foi uma surpresa, né, o teu convite e como eu falei anteriormente, né, eu aceitei já de pronto com as limitações. Falei, né, eu vou lá, o Luiz vai me ajudar também. E é que assim, eu fico mais... assim, as minhas atividades dentro da universidade, né? Então, não saio muito na mídia, assim, né? Tenho poucas redes sociais, mas enfim, eu sou ligado, tô ligado. Que bom, muito obrigado. Uma presença. Quando eu falo aqui, eu já sei que você está ouvindo, já vai o comentário diretamente lá dos teus alunos para você direto. Você nasceu onde, doutor? Luiz, eu sou nascido e criado em Curitiba. Nasceu aqui? A minha família, meus pais, né, são de Curitiba e nunca saí, a não ser para fazer a minha graduação. Eu sou nascido e criado em Curitiba. A graduação foi aonde? A minha graduação foi em Ponta Grossa. Foi em Ponta Grossa. Fiz, na minha época, Luiz, quando eu fiz o vestibular, só existia a Federal. Tá. A PUC estava no começo, né? E acho que tinha, se não me engano, Ponta Grossa, não sei se tinha, acho que tinha Londrina. E meu pai falou, olha, eu não tenho condição de te pagar uma escola particular. Toda a minha formação foi de escola pública. E eu falei, olha, você vai ter que se virar. E aí, por indicação e até a sugestão do meu irmão, eu falei, por que você não vai fazer Ponta Grossa, que é um curso, uma universidade perto aqui, uma cidade perto, pode fazer. Então foi o único momento que eu saí, né? E depois, óbvio, tem o mestrado e o doutorado, que é uma outra etapa. Mas você ia e voltava de Ponta Grossa? Não, ou você graduação tinha que ficar, Luiz, né? Porque ficou assim, apesar de ser perto, 100 quilômetros, ele é de segunda a sexta-feira. Então eu montamos uma república e mais 3 colegas que estávamos cursando odontologia. E aí tivemos a sorte de ter uma pessoa, a dona Ana, que Deus a tenha. Ela sempre fazia as nossas alimentações, cuidava da gente como filhos, né? Então foi uma passagem muito boa. Então passei os 4 anos lá, voltava final de semana, né, para as atividades aqui sociais, né, Luiz, vamos dizer. Sim. Mas eu tinha que ficar lá, eu morei lá. E foi um período... Porque a especialidade é um curso caro, né? Assim, se não for numa universidade pública, ele passa a ser um curso caro. Sim. Naquela época até não era tanto, mas os meus pais não tinham condições, não. Você é filho único? Eu tenho um irmão, engenheiro mais velho, aposentado da Itaipu, e meu parceiro, meu guru de vida. Mas é engenheiro civil, né? Não quis seguir para a área da saúde. E mesmo sendo... Você tem materiais, né? Você tem a tua dedicação, que tem um custo, né? E teus pais ajudaram nesse período? Sim, porque aí o curso de odontologia, Luiz, de uma forma geral, ele tem as disciplinas aonde vai se exigindo a compra, né? Principalmente de instrumental. Alguns cursos de odontologia fornecem o material, mas eu posso falar pela Universidade Federal que o aluno precisa comprar o instrumental, precisa comprar também o material de consumo, e a universidade ela oferece os equipamentos, enfim, algumas coisas que o aluno faz a sua prática. Entendi. Então é um curso caro, curso caro, né? Então ele dura de 4 anos a 5 anos, né? O nosso curso agora está com 5 anos, um currículo novo, e é um curso caro. Até voltando um pouquinho, como que foi a escolha pela odonto? Olha, Luiz, eu costumo dizer, as pessoas já me perguntaram isso em alguma vez, e eu digo que até onde eu me lembro, eu nunca pensei em outra opção profissional como a odontologia, de uma forma geral, né? Os meus pais, minha mãe sempre, né? Meu pai foi comerciante, a minha mãe, né? Esposa do lar, e ela me levava no dentista. Imagine que há muitos anos atrás era mais difícil do que o acesso que você tem hoje.
E ela dizia assim, nossa, você ia para o dentista, você gostava, você abria a boca, você não chorava. Não sei se isso é um sinal, Luiz, mas eu sempre foquei na odontologia e nunca pensei em nada, né? Em medicina, até eu sou o único profissional da família, minha família é pequena, mas que estou na área de saúde, e sempre me pergunto, pô, mas por quê? Por que odontologia? Eu não sei explicar, mas eu acho que foi uma coisa muito boa, assim, sabe, que eu quis, e depois de todos esses anos de estrada, né, Luiz, eu ainda me sinto motivado e me sinto feliz com a profissão. Que legal. Porque teve muita gente que tentou medicina e foi para odonto. Na minha época, Luiz, ele era assim, não, você fazia área de saúde, medicina, engenharia ou direito. A maioria dos meus amigos, né, já de infância ou de pós-adolescência, né, são médicos e são advogados e são engenheiros, mas eu sou o único da área, né? E aí, mas por que você não quis fazer medicina? Depois que eu segui dentro da especialidade de bucomaxilofacial, né, os meus amigos perguntam, por que você não fez medicina, né? Nunca me atraiu, nunca. A gente tem uma inter-relação muito boa, né? A gente teve no passado dificuldades, né? Os que têm mais tempo de formado sabem disso. Não é hoje, apesar de alguma situação específica, né, pontual, mas há uma boa relação entre o bucomaxilo e a equipe médica de uma forma geral. Então, assim, eu nunca tive vontade, nem, e além do mais, seria muito mais difícil, né? Então, não tinha. Eu acho que a odontologia, para mim, supre todos os meus anseios e os meus sonhos, né? Já estava traçado. Bom, ninguém te inspirou para ir para a área da saúde, mas você inspirou. Teu filho está fazendo medicina? Isso, meu filho está no segundo ano de residência da infectologia. Infecto. Né? O André, diferentemente de mim, e até não quis forçar, a gente sabe, né? Toma muito cuidado em relação a isso. Então, quando ele estava já no ensino médio, eu falei, olha, André, eu vou fazer o seguinte. Ele, eu quero medicina. Eu vou te levar lá no Hospital do Trabalhador, uma cirurgia nossa lá da bucomaxilo, para você ver. Ele foi comigo, roupinha, botou lá os scrubs, entrou no centro cirúrgico, olhou, tal, me abraçou. Pai, não é para mim, eu quero medicina. Então, filho, segue em frente. Então, fez Deu uma dorzinha, não? Sinceramente, Luiz, você está me perguntando agora não, né? Porque eu sempre, eu tenho, o André é filho único, né? Eu sempre deixei ele muito à vontade para as decisões. Ele é um rapaz, até hoje tem 26 anos, ele é bastante decidido, né? Eu, na verdade, mostrei, olha, é isso, né? Era uma cirurgia ortognática, mostrei para eles, osteotomia, fixação, essas coisas. Não, tanto que hoje ele está fazendo infectologia, né? Tá no segundo ano, ele está feliz da vida e está plenamente satisfeito. Que legal. E até da tua história, você fez a odonto lá em Ponta Grossa e você teve que... Onde que foi a parte que você se conectou com a cirurgia? Olha... Você foi para buco? Durante a graduação naquela época, né? Em 1980, 82... A disciplina de cirurgia lá em Ponta Grossa era muito... Os professores não eram professores que ensinavam... não vou faltar com a ética, né, de tantos anos atrás, mas não eram motivadores. Né? Eu sempre digo, se fosse essa situação... Claro que houve um desenvolvimento, né, houveram outros professores que fizeram concurso, isso é uma outra situação. E quando eu voltei lá de Ponta Grossa, né, eu fiquei assim, bom, e agora? O que eu faço? Né, eu fiz, terminado o curso, eu fiz um ano que muitos fazem, né, no Exército. Então eu fiquei um ano, queria ficar mais, mas naquela época só quem estivesse no hospital militar, né? E eu falei, vou ver o que eu penso da vida. Aí eu acompanhava já um colega, que era dentista, a clínica dele, dentista da família, e que ele fazia, me deixava fazer alguns estágios, algum acompanhamento, e ele fazia cirurgias, ele era especialista em bucomaxilo, mas ele fazia cirurgias mais ambulatoriais e fazia de hospital. Daí ele falou, Adelson, é o Dr. Antenor Neves Júnior, né? Muitas pessoas conhecem. Ele já fez buco, né? Hoje ele deixou de fazer buco, mas é uma pessoa espetacular, a família dele, a família Neves é fantástica. Eu gosto muito deles. E ele falou, Adelson, vamos lá no hospital?
né? Vamos lá no Hospital São Lucas, lá que eu quero, eu preciso tirar uns 4 sisos lá, você vai junto. Pô, vamos lá. Imagine, né, Luiz? Quase recém-formado, não tinha muita, não ficava muito cômodo em relação a isso, cuidadoso para não ter nenhum tipo de contaminação, essas coisas todas. Teve o medo? Aquele medinho, né, Luiz? Mesmo estando auxiliado com o respaldo dele, fui lá e toda aquela mágica de centro cirúrgico, né, que quem entra pela primeira vez, né, se entusiasma, e aquilo para mim foi como um perfume, né, foi como uma situação, um empurrão para que eu pudesse fazer bucomaxilo. Se imagine, Luiz, isso lá em 1985, 86, né? Imagine que a bucomaxilo estava encaminhando, né? Estava engatinhando, não tinha muita coisa não tinha muitas opções, a verdade é essa. E lá você decidiu fazer... Eu não foi pontual, mas a partir daquele momento, Luiz, eu realmente pensei seriamente. Falei, não, eu tenho que fazer bucomaxilo. Aquele ambiente de centro cirúrgico... Ele me levou outras vezes, teve outros colegas também dele que me convidaram, já acho que perceberam, né, Luiz, o que mais ou menos eu faço hoje, né? A gente leva muitos acadêmicos, ligantes também lá para o centro cirúrgico, e aquela resposta que eu tive lá 40 anos atrás, hoje os ligantes e os acadêmicos dizem assim, puxa, professor, eu quero fazer buco, porque é o ambiente. Então, se imagine o quanto eu tenho vivido todos esses anos aí com essa sensação boa, né? Eu gosto de dizer sensação boa. Nem todos seguem, mas os que seguem você conhece bem. Sim, e acho que não tem pessoa melhor para falar sobre isso do que o senhor. A bucomaxila é muito distante da odonto. Demora o aluno ter noção se ele vai querer partir para esse caminho ou não? Luiz, deixa eu relatar a minha experiência dentro da universidade, né? A disciplina ao qual eu ministro aula, juntamente com a professora Aline Sebastiani, a professora Rafaela Scariô, o professor Nelson Rebelato, a gente tem uma proximidade muito grande com o aluno de graduação. Né? Tanto eles trabalham em sinergismo com a residência, e a gente sabe assim que não dá para, assim que eles entram na disciplina, né, Luiz, fazer um terceiro molar incluso, né, inclusão óssea, alguma coisa que tem dificuldade, porque eles não têm treinamento. Então os residentes fazem, os alunos da graduação eles auxiliam. E no final do semestre, aqueles que têm interesse, né, que têm vontade de fazer, eles vão e fazem. Então, a cirurgia bucomaxilofacial, ela não é nem melhor nem pior que as outras especialidades. Ela requer uma visão diferente. Porque assim, né, eu costumo dizer para os meus alunos, você pode ficar um tempo maior fazendo uma restauração, fazendo uma prótese, mas a cirurgia não, né? Porque você tem sangramento, você tem ação do vasoconstritor, você tem ansiedade e o medo do paciente, então você não pode demorar. Se você demorar mais do que 1 hora no procedimento cirúrgico, o paciente não vai aceitar, se for com anestesia local, né? Não estamos falando aqui de sedação, nem anestesia geral. Então, anestesia local. Então, ela tem essa característica diferente, né? Então, às vezes, as pessoas, mas vocês gostam de ver sangue. Eu brinco com meus residentes, eu não gosto de ver sangue, né? Ver sangue é sinal que tem uma hemorragia, que tem um sangramento maior e tem algum grau de complicação. Então, existem maneiras de fazer controle, o manejo, né, em relação a isso. Então, lá na Universidade Federal, é onde eu posso responder com bastante precisão, em torno de 10% dos acadêmicos se interessam pela cirurgia. Então, numa 10%. Turma de 50, 5 a 6. E os que se interessam, muitos deles você já conversou aqui, né, já estiveram aqui com você, e segue em frente. Então, se eu conseguir, né, despertar um pouquinho de vontade ou de disposição de ver o que é a cirurgia maxilofacial, eu já fico feliz e realizado. Eu vou entrar nesse assunto, mas antes eu queria até saber como que foi na tua residência, porque hoje você replica muita coisa e talvez tenha tido muitos exemplos positivos e negativos lá atrás, né? Que hoje vocês conseguem direcionar para os seus alunos. Mas antes eu queria até saber como que foi, porque eu trouxe vários bucos aqui e eles falaram da dificuldade quando terminou a residência para ir para o mercado de trabalho.
Porque muitos se veem perdido, e agora? Porque não tem a universidade aqui do lado. Como que foi na tua época? Luiz, em 1990, houve um curso de especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais na Universidade Federal, num programa conjunto com o Colégio Brasileiro de Cirurgia. Por que isso? Porque não existia no Paraná nenhum curso de especialização. Né? Existiam os cursos de mestrado, PUC Porto Alegre e Unesp Araçatuba. Né? Existiam outros cursos de especialização, mas eram fora. E eu, diante da situação, eu já estava casado, eu não ia conseguir sair, porque aí eu não ia ter renda em relação a isso. Então eu sempre estava esperando um curso aqui em Curitiba. Em 90 surgiu. E eu sou da segunda turma de 91, porque de 90 eu não foi divulgado tanto assim para eu saber, para não fazer. Mas não tem problema, não mudou nada disso. A primeira turma é do Laurindo Sassi, que é o mais conhecido, né, da residência, e que é nível de especialização, né? E em 91 teve a prova, eram 6 candidatos, e aí tive a aprovação. E para mim foi diferente, Luiz, porque eu não conhecia, eu fiz em Ponta Grossa, né, apesar de ser curitibano, ter meus amigos aqui, meus contatos, eu não conhecia ninguém da Federal, ninguém. E aí o que acontece? Né? Bom, eu vou chegar lá, ninguém me conhece, e fui muito bem recebido, fiz a prova, né, tive o curso na época, né, de duração de 2 anos, né, depois do meu aumentou para 3 anos. E eu fiz, e a gente fazia assim um trabalho de 3.000 e poucas horas, 3.400 horas, e a gente fazia de segunda a sexta, fazia plantão na clínica de fraturas da 15, que na época atendia SUS, hospital evangélico, né, antes de ser Mackenzie, na época era evangélico, a gente também fazia lá com o cirurgião plástico, né, acompanhava o serviço também, fazia plantão, então a gente tinha um movimento, apesar de ser um curso de especialização, Luiz, a gente tinha uma carga enorme, né? Não dava para trabalhar, trabalhava de noite, fazia alguma coisa, mesmo. Mas foi um ritmo, mas é aquela história, né, Luiz? A gente viu de tudo, né? Sim. Viu de tudo. Então ainda era lá no prédio antigo, lá no prédio antigo não, no prédio que é o prédio central da universidade, lá na Praça Santos Andrade, e depois passou para o Jardim Botânico. Então o que aconteceu? Depois que eu terminei o curso, eu fui convidado pelo coordenador, na época era o professor Constantino Ribas, juntamente com o professor Paulo, o professor Álvaro Belardino e o professor Nelson Rebelato, também estava terminando o mestrado, que dava algumas aulas. Eu fui convidado a participar da especialidade, né, da especialização. E como sempre acontece nos convites, né, não tinha um ganho nenhum, né, era a experiência, era ajudar, era estar no mercado. E isso, Luiz, me despertou porque eu dei algumas aulas para graduação, porque tinha o vínculo da especialização. E aí eu comecei a pegar o gosto. Né, comecei a dizer, puxa, acho que eu gosto, né, da parte prática, da parte cirúrgica, mas eu gosto muito também de dar aula. Muito, para mim é muito prazeroso. Já tinha eu tinha uma experiência pontual, Luiz. Eu fui secretário do Conselho Regional de Odontologia de 86 a 88. E a gente desenvolveu um projeto de interiorização de recém-formados. Na época era o professor Cid Pinheiro Machado, que era o presidente, né? E ele me convidou para participar dentro de uma comissão, né? E essa comissão, esse trabalho de interiorização era ver o quê? Dentro das universidades e em todas, claro, imagine que não tinha internet, não tinha comunicação. Eu fui lá no IBGE, eu fiz um trabalho com a relação do número de profissionais em cada cidade. Luiz, imagine em 88, né? Se a gente for fazer hoje, então, o único número, não tenho nem quanto de porcentagem aumentou. E esse trabalho ficava lá no CRO. Não tinha uma internet que facilitasse o trabalho, né? Não tinha, né? Então era um trabalho físico, datilografado. E aí eu comecei a divulgar nas universidades.
Então, eu tive um contato lá, inclusive o professor Nelson Rebelato lá me permitiu que eu fosse lá falar com o pessoal da Clínica Integrada, dizendo, olha, eu tenho um projeto assim, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não, então está disponibilizado esse trabalho físico lá no conselho, quem quiser, retira para ver. Porque aquela situação, saiu da faculdade de graduação, vai para onde? Antigamente dava para ir para o interior, um campo vasto. Sim. Hoje, com certeza, não é tão fácil assim, né? Continua dessa maneira. Então, isso também deu uma despertada boa, assim, sabe? Eu me senti muito confortável em relação a isso. Vou fazer. Vou me inspirar nos professores, nos meus professores que ensinavam efetivamente e aqueles que, infelizmente, não foi possível. Vida que segue. E você já tinha uma vontade de dar aula? Você já tinha já tinha um dom ali já que veio de fábrica? Vamos dizer vontade, né, Luiz? Porque dom é aquelas coisas que você diz, não, poxa, eu tinha vontade. Eu me considero bastante esforçado. Mas você gostava já disso, gostava, né? E não é fácil também, porque você tem que falar em público, você tem que ter uma... Luiz, você sabe que todo professor é tímido, né? É mesmo. Todo professor. A hora que ele entra na sala e fala, isso é uma correlação com um artista, com o ator, né? Se transforma. Ele se transforma, né? E eu acho que eu me transformo por bem, né? Por bem. Mas, assim, às vezes, das homenagens que fazem pra gente, essas coisas, eu sou super, assim, sabe? Às vezes eu fico, assim, bem introspectivo em relação a isso. Mas gosto, né? Talvez possa não manifestar, mas... Mas você viu também uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Com certeza, com certeza. Eu fiz concurso em 93... Então você imagine que era uma opção de trabalho a ser realizado. E passou todo esse período e você se tornou... Qual que era, primeiro, antes de te fazer pergunta, qual que era o teu sonho de criança? Quando você era quando você estava começando ali no ensino médio, o que você queria fazer? Putz, boa pergunta. Não tinha nenhuma conexão com o odonto? Não. Nada, não, né? Era ser cirurgião dentista. Dentista, não, mas assim, não. Para não dizer, eu gosto muito de música, né? Com os meus residentes, eu vou lá no nosso ambulatório, hoje à tarde tem lá um ambulatório, eu coloco música. Eu vou para o meu trabalho com o carro, música. No centro cirúrgico, os alunos me deram lá uma caixinha de som, eu ponho música. Eles não gostam muito das músicas minhas, mas... O que toca lá? Eu gosto de anos 70, soul music, né? Assim, rock pesado, sertaneja não é comigo, né? Eu gosto de rock, mas não é. Então, assim, você me perguntou, não vou dizer cantor, né? Mas eu acho que eu gostaria de ter alguma coisa envolvida com música. Eu faço da minha maneira, né? Sim. Faço da minha maneira hoje. E para se tornar um coordenador de um serviço hoje da residência da Federal, que é uma gigante, que talvez uma das melhores do Brasil, por vários motivos, né? Ela é a segunda mais antiga do curso de odontologia. O primeiro é o curso de especialização em ortodontia, né? Então, entre especialização e residência, que foi a partir de 2008, são 35 anos. 35 anos. Eu estou há 33 na residência. Viu muita gente entrar, viu muita gente sair. Muita gente. Até 2008 eram seis alunos que entravam, 6 acadêmicos que eram curso de especialização, que era pago. A partir de 2008 não, eram 2 do regime que existe hoje, né? Mas nem se imaginava hoje na posição que você está. Nunca. Se disser, não, esse era o meu objetivo, esse era o meu sonho de vida. Não, eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas teve muita dedicação aí também, né? Sim, eu acho que tem que fazer isso. Então, se você, pode ser um piegas, né? Mas se você faz o que você gosta, né? Você faz com carinho, né? Sempre há uma renovação, né? Então, os estudantes a cada 6 meses renova todo mundo, vem outras motivações, né? Te obriga não, né? Te motiva a estudar, a ver, se atualizar, fazer os cursos. Eu ainda não encerrei, né? Assim, dizer, não preciso fazer mais cursos, mas Deus, você viu um monte de coisa. Está sempre modernidade, aprendendo. Né? Modernidade. Acho que precisa evoluir nesse aspecto. E
trabalha muito, né? Acho que todos os professores, independente do segmento, trabalham demais. Eu trabalho Leva trabalho para casa ou não? Sim, às vezes sim, porque eu não é só a residência, a graduação, né? Tem cursos de extensão dentro da universidade, tem que fazer curso de extensão, a participação na liga acadêmica, né? Que é o nosso... A professora Aline Sebastiani é a coordenadora, agora a professora Rafaela Scariotti é a vice-coordenadora, mas eu participo direto com eles, porque eu vou, pelo meu tempo de atuação na universidade, eu levo o pessoal da liga, levo o acadêmico, então, enfim, eu vivo a universidade federal, não vou dizer 24 horas, né? Isso, mas quase isso. Porque às vezes à noite tá pensando, né? Putz, amanhã tem uma cirurgia difícil, eu fazer isso. Não perco o meu sono, mas... Como que é a véspera? Eu sempre pergunto isso daqui. Luiz, assim... De cirurgia, né? A gente fica... Eu tinha um professor Álvaro Belardino, hoje mora lá em Santa Catarina, ele sempre dizia, olha, eu sempre fico nervoso, né? E ele com toda a experiência que ele tinha na época, né? Hoje ele já não está nativo. Mas eu fico planejando a cirurgia. Mas não perco o sono, né? Não passo a noite inteira planejando. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso. Se acontecer alguma coisa diferente disso, eu diria para você assim, eu procuro me tranquilizar. Eu não perco o sono. Né? Mas no começo, obviamente, quem vier aqui e disser que não perde sono, está mentindo. Pode até dizer que não, fica pensando. Tem uma vida ali na mão de vocês, lógico, né? Desde a anestesia, desde do trans, desde o pós, tem uma série de coisas. Alguém diz assim, não, mas o cirurgião é estressado. Não é estressado, ele é cuidadoso, não, o cirurgião responsável, ele sabe da possibilidade. Como eu já costumo dizer, a ignorância é uma bênção, mas... A preocupação é comum e a gente tem um contato muito próximo com o paciente, sabe, Luiz? Sim. A gente tem um ambulatório de cirurgia ortognática, que é o nosso carro-chefe, e esses pacientes vêm de fora, muitos vêm de fora, até vêm de fora do estado, e tem o contato, e tem que conversar, e tem que vir, e tem que revisar. O follow-up, às vezes o paciente vem com 5, 10 anos de cirurgia ortognática pós-operatória. Então a gente tem um volume de pessoas que nos procuram para a gente resolver os problemas. E a gente tem que tratar da melhor maneira possível, sempre cobra muito empatia e responsabilidade dos residentes. Né? E você passa isso para os teus alunos, né? Para que eles cresçam assim. Eu sempre digo assim, né? Vocês estão bem crescidinhos, vocês sabem o que é o errado. É que nem criança, viu, Liz? Mais ou menos. A Rafa às vezes diz, são que nem criança. São que nem crianças, mas sabe o que quando está errado. Mas sabe o certo. E eu falei, eu vou cobrar o certo de vocês e vou cobrar, né, também as falhas, eventuais erros. Podem acontecer, mas não consciente. Né? E tem dado certo, né? Porque a gente tem visto aí muitos dos teus alunos brilhando. E assim, Luiz, esse ano foi através do Exame Nacional de Residência, né, que é o ENARE. Mas até 2, 3 anos atrás, até o ano passado, 2023, era do núcleo de concurso. Né, extremamente... Eu que fazia a prova, extremamente difícil, né? Eu apertava bastante, porque eu queria uma qualidade do residente boa, mas já chegou a ter 76 candidatos para 2 vagas. Nossa. Agora no ENARE não tem, mas a última antes do ENARE foram 56 candidatos para 2 vagas. 56. Tem gente do Brasil inteiro. Luiz, tem gente de Belém do Pará, vem São Luís, no Maranhão, Salvador, Natal, Rio Grande do Sul, Brasil inteiro. A gente só não aceita estrangeiro por causa do CRO, né? Tem que ter o CRO ativo porque eles fazem procedimento, tudo. E sempre foi assim, com essa mescla aí até do Brasil na especialização, sabe, Elis? Porque, claro, a Universidade Federal tem seus problemas, como toda instituição, umas dificuldades, mas né, tem pessoas sérias trabalhando lá, sempre procurando o melhor. Né? Então, acho que isso também é um diferencial. Vocês, bom, não é fácil, né, a entrada, mas comparando com o teu tempo lá de residência, comparando com hoje é mais fácil a entrada, a inclusão, ou vocês apertam ainda mais? Como que funciona? Assim, Luiz, eu posso responder para você quando foi o núcleo de concurso, que é
o órgão lá que faz o vestibular e faz concursos externos, né? Então eu tinha uma possibilidade de fazer a prova, de corrigir currículo, essas coisas todas. No ENARE, que é um exame nacional, eu não tenho essa possibilidade. Eu só autorizo 2 vagas por ano, e é uma queixa que outros colegas também, né, de outras instituições federais têm. Porque muitas vezes no núcleo de concurso eu só fazia a bibliografia relacionada à cirurgia propriamente dita e as suas disciplinas afins, né? O ENARE não, o ENARE não é só para bucomaxilo, é para a saúde da família, é para hemato-oncologia, uma série de coisas. Então foge um pouquinho desse perfil. E uma coisa, Luiz, que eu tenho muita preocupação, eu falo isso no primeiro dia, repito, eu sou até um chato, de repente eles estão até fazendo um meme comigo, mas é a mais pura realidade. A saúde mental dos nossos residentes é uma preocupação muito grande. Você imagine alguém que venha do norte do país, que venha morar aqui com 60 horas semanais de atividade, em dedicação exclusiva, que não conhece ninguém. Como é que fica a saúde mental dessa pessoa? Né? Eu estou aberto, existem mecanismos dentro da universidade para que isso possa ser tratado, mas não tem como isso. Né? Imagine quem é do lado do norte, chega aqui, começa a vir em junho, julho, frio. Mas frio que não suporta. É isso, verdade. Não suporta. Então, eu já vou avisando, eu já falo na sexta-feira, tá vindo frente fria, gente, então se agasalhe, tem uma série de coisas. Coisa que não é papel do coordenador, de professor, de ninguém, não, mas eu preciso ver isso. De vez em quando, estão meio tristão lá, estão meio baixo astral. Eu digo, vamos lá final de semana, vamos lá dar uma visitada no pai e na mãe, né? Aproveita, eu libero, né? Eu sinto, eu estou muito próximo, eu estou todos os dias com eles, com exceção de sábado e domingo. Então eu sei o quanto, eu fico observando. E também sempre me coloco, não só eu, como todos os professores, me coloco à disposição para que, não para resolver, mas muitas vezes para saber o problema e a gente procurar uma solução junto, né? Mas eu acho que assim, a saúde mental deles está bem, bem difícil. A concorrência é isso que eu te falei, né? Eu acho que ainda vai continuar por um bom tempo. Só para exemplificar, as 2 candidatas que foram aprovadas foram uma menina a Laura da PUC de Minas Gerais, ganhou o prêmio de melhor aluno da graduação, e a Isadora, que foi nossa aluna aqui, já fez acho que 1 ou 2, ela fez a prova ano passado, retrasado também, e foi também um diploma de melhor aluna, né? E terceira do Brasil. Caramba. Terceira do Brasil. Então, tá vindo outro fenômeno. Exatamente. Então a gente eu costumo brincar, né? A gente está subindo a régua, né? Então acho que isso é importante. Só que assim, eles começam quase que do zero, né? Sim. Então, o R1 delas é difícil, tem que instrumentar, e aí agora já estamos entrando aí quase que no segundo mês de residência, já começa a apertar. Mas sempre com muito respeito, com muita sensibilidade e empatia, sabe? Eles não existe mais aquela situação de que eu levei pancada e eu vou também dar pancada nos outros. Não existe isso, né? Até porque se eu fosse fazer isso, eu sempre fui tratado tão bem, né? Tanto do ponto de vista pessoal, familiar, do que do profissional, que não caberia isso, né? Eu prezo muito pela educação e pela cortesia, né? E mudou muito, né? O perfil do aluno também vem mudando, né? E Luiz, assim, é uma corrente do bem, sabe? Sim. A gente, claro, são 5 cabeças diferentes pensando, mas sabe. Sim. Sabe daquilo que pode fazer, aquilo que não pode fazer, aquilo que eles têm autonomia, aquilo que eles não têm autonomia. Dr. Leandro Klippel, que foi um dos teus alunos, né? Todos falam com muito carinho, né, de você, do teu nome. E o Leandro falou que o perfil do aluno vem mudando a ponto de, por conta de tecnologia, de rede social, ele estava dando uma aula, eu não lembro qual era o tema, mas daí terminou a aula e era para o aluno replicar. Aí ele foi ver no YouTube a mesma coisa que ele tinha falado. E esses alunos vêm com isso, né? É uma geração digital, né, Luiz? Pois é. Então eles não sabem em relação a isso. Tanto é
que, né, dizia, olha, você não pode copiar, você não pode fazer. Hoje as minhas aulas eu já falo, olha, eu falei, só não divulga em mídia, isso aí é para uso exclusivo, didático, científico. Vocês podem fotografar a minha aula, podem gravar, filmar o que vocês quiserem, mas não divulguem. Na tua época não tinha isso. Não tinha, né? Era caderno. Eu ainda não peguei a época do giz, né? do retroprojetor, sim. A gente tinha que fotografar a tela do computador. Quem está mais tempo na estrada aí sabe que isso não era fácil, montar aula. Isso tinha um custo muito elevado. Tinha que saber se está fora de foco ou não. Hoje não, né? Hoje você tem uma infinidade de situações. Mas ainda como a especialidade é um pouquinho mais difícil e complexa para o estudante da graduação, Luiz, ver, acho que precisa ilustrar com um caso clínico para mostrar, né? Tanto que a nossa disciplina é dividida em cirurgia ambulatorial e traumatologia. Como eles não têm atividade hospital de traumatologia, então eles vão em casos clínicos, né? Casos clínicos. Você falou do Leandro, né? E quero parabenizar você pela escolha já do primeiro profissional cirurgião que veio aqui. O Leandro nós estávamos conversando antes, né? Não tem quem não gosta do Leandro, né? O Leandro é uma pessoa espetacular, uma capacidade fantástica, habilidade, né? Eu costumo dizer, é o combo completo, né? Então, eu tive a felicidade de ser paraninfo, o paraninfo é o patrono do ano 2000, né? Já tem 25 anos. E aí ele mandou, uma época atrás, aí, a foto dele que, como eu fui homenageado, ele dando uma lembrança e ele mandou lá para mim, né? Então, há 25 anos atrás, ele brinca comigo que eu estou 25 anos mais velho, mas ele também, né? Está 25 anos mais velho, né? Então, ele não comece com isso. Mas é fantástico. Ele trabalha na nossa residência, resolve as nossas encrencas, faz lá as nossas próteses de ATM. Então, pessoa ótima, né? Diferenciada. Esse é o termo a ser usado, Luiz. E ele comentou que você teve um papel muito importante na carreira dele. Falou com essas palavras, né? E que você liberava ele já para tirar um dente incluso, que também não é fácil, é uma bucha para quem, né, tá começando, e você já liberava. Você via já um potencial diferente nele? Você tem essa visão? Aí, não falando só do Leandro, mas dos teus alunos de um modo geral. Luiz, eu tenho. Eu até usei anteriormente o exemplo, né? Os 10%. Então, de 5 a 6 se interessam e continuam. Prestam... hoje nós temos 6 meninas, 6 residentes. Dos 6, 5 são egressos nossos. E olha, e é ENARE. Então, concorreram com o Brasil inteiro. Então, eu já sinto isso. Por quê? Porque não sou eu que digo, olha, fulano faça, escolha um caso e faça. Não. O estudante vem para mim e diz para mim, para os outros professores, Delcio, eu queria fazer esse dente aqui. Isso aqui tá complicado, mas comece. Se eu não conseguir, eu entro, peço para um residente entrar. Estou do lado, sempre. Nunca deixo eles sem fazer nada. Claro que eu vejo que tecnicamente vai levar um sufoco, vai ter dificuldade. Aí não, né? Eu digo, nem comece, porque depois é aquela história, né? Você pode ficar lá fazendo uma restauração, fazendo um canal, alguma coisa assim, mas o terceiro molar não espera. Né? Então, eles já vão começando. E depois, quando eles entram lá no último ano, que na clínica integrada, aí eles começam a desenvolver mais e às vezes isso, sabe, eles é um divisor. Porque eles dizem assim, não, putz, eu fiz, mas não é isso que eu queria. Mas pelo menos teve a oportunidade de fazer, de exercitar e de ver se essa é a vontade. Sim. Porque antigamente assim, né, você fazia a graduação, você já saía mais ou menos com a especialidade, fazia, acabou. Hoje não, né, Luiz? Tem muitas opções, tem muitos cursos em relação a isso. E até em relação aos estudantes da graduação, eu faço, eles me perguntam, Deus, o que eu devo fazer? Eu falei, você gosta de alguma especialidade? Eu passa por eliminação. Eu não faria cirurgia, endo, prótese, o que eu faria? Eu gosto de fazer implante. Mas tem uma parte cirúrgica, obviamente, que você tem para fazer. Mas eu não sei, então faz o seguinte, faça cursos de aperfeiçoamento. Vai melhorar o currículo, ao mesmo tempo vai te dar uma noção do que é, e o investimento não é tão alto assim.
Porque pior, né, Luiz, é você Sim. fazer um curso de especialização e esse curso de especialização teve um investimento, gastou, não é isso que eu quero. Não aproveitou nada. Nada. Até destrinchando um pouco mais o curso e agora até levando uma informação que muitos não sabem, né? A gente vive cirurgia ortognática, a gente vive a bucomaxilo e a gente olha para o lado, eu falo para as pessoas do meu convívio. Muita gente não sabe o que é ortognática, não sabe, tem uma apneia do sono e não sabe que é com ela que resolve. Ou muitas vezes, agora, recente, foi para as mídias sociais, uma participante do Big Brother que fez uma ortognática e aí estourou o assunto, que foi muito bom isso para a especialidade. Sim. Mas isso demora a chegar muito na população, nas pessoas, né? E vocês hoje, até você comentou que tem um ambulatório, né? E hoje a Universidade Federal atende muitos pacientes cirurgias ortognáticas, que na cabeça de muitas pessoas é inacessível, é muito caro, ou é só para o plano de saúde. Vocês atendem pelo SUS. Como que é isso? Luiz, deixa eu só contextualizar rapidamente. As residências pelo Brasil inteiro, eles têm as suas características, né? Tem residência que é dentro do hospital e só faz trauma. Tem residências dentro das universidades e tem residências que têm vínculo a algumas associações, algumas coisas nesse sentido. Cada um tem seu ponto forte. O nosso ponto forte e objetivo e um volume maior são as cirurgias ortognáticas, né? Porque desde 98... nós fazemos cirurgias, claro, não é o mesmo volume que a gente tem hoje, fazemos cirurgias ortognáticas nos pacientes com deformidade dentofacial, né? Claro que é uma evolução, uma curva de aprendizado, e nós nos tornamos referência, pelo menos no Paraná, do ponto de vista de encaminhamento. Nós temos um ambulatório de cirurgia ortognática na segunda-feira lá na universidade, lá no campus Jardim Botânico, no centro cirúrgico. E a gente tem uma atividade e tem um ambulatório lá no Hospital do Trabalhador na quinta-feira, meio-dia. O que acontece? Hoje, uma pessoa que ou foi encaminhada, ou ela tem um contato com alguma pessoa, ou como você citou, Luiz, né, teve uma exposto aí na mídia, como é que ela entra no sistema? Né? Esse sistema ele é feito através do encaminhamento da unidade básica de saúde. Né? Do posto de saúde. Postinho, o famoso postinho onde ela mora, mais perto possível. Aí faz o encaminhamento para esse ambulatório. Aí tem uma coisa chamada código de transação. Esse que vai entrar no sistema do Hospital Trabalhador. Não adianta ir direto na universidade, porque não vai ser possível. Né? Vamos devolver esse paciente para ir lá. Então isso é importante que os pacientes saibam nesse aspecto. Aí depois é que a gente vai fazer essa avaliação na segunda-feira à tarde. A documentação, a gente faz fotos, análise facial. Esse perfil tem de tudo, Luiz. Desde situações onde chega o paciente diz assim, olha, eu estou pronto para operar. Desde pacientes que, olha, eu vim aqui para saber sobre cirurgia ortognática. Então é uma gama muito diferenciada de situações onde o paciente se encontra, né? Algumas situações não é só cirúrgico, mas enfim, a gente recebe isso e a gente faz. A partir desse momento, a gente tem atividades que a gente faz, cirurgia ortognática, terças e quintas de manhã. A gente está fazendo já há 2 anos no hospital de reabilitação, por causa de leito, de logística, porque é uma cirurgia eletiva, né? O Hospital Trabalhador, como é um hospital com pronto-socorro, muitas vezes não tinha leito, essas coisas todas. E a gente faz terça e quinta e mais, eventualmente, alguns dias aí que a gente faça alguma cirurgia extra que precisa fazer. Claro que isso impacta uma fila muito grande, né? Mas assim, tem pacientes, por exemplo, que se fossem atendidos hoje, do início, ele tem toda uma situação de preparo, né? Preparo ortodôntico, posicionamento, remoção de terceiros molares. E então é discutido isso com o ortodontista e conversado em relação a isso, qual é o nosso plano de tratamento. Ou seja, toda aquela sequência normal. E o preparo é também no mercado privado da mesma forma, exatamente. Né? Então é isso que eu ia chegar, Luiz. A cirurgia ortognática, tanto
material de fixação, né? Eventuais honorários dos preceptores e professores não tem custo nenhum. Né? Inclusive eu como coordenador, nenhum professor preceptor da nossa residência tem um ganho a mais do que janeiro. Todos eles são professores. Então, com o salário que eles têm, tem que se virar. Claro que é voluntário, né? Então não diz assim, não, vocês estão fazendo uma gentileza. Não, faz lá porque está contribuindo com a formação que teve, né? Todos são mestres e doutores. Mas a ortodontia não, da nossa ortodontia está retornando agora, mas vai ter que fazer a ortodontia particular. Sim, acho que vocês recebem muitos pacientes, né? E deve acompanhar a história de muitos aí, né? Muitos. Teve muitos pacientes que você lembre, assim, que tenha te marcado, que tenha chegado com uma história difícil? Luiz, eu vou citar três pacientes, né? O primeiro, que é o mais antigo, a professora Rafaela até citou aqui, né? De uma paciente no ano 2000, ela foi fazer um colega foi fazer uma implantodontia, né? Foi fazer implantes nessa paciente, colocou prótese e começou a fazer um quadro de osteomielite e mandíbula, região anterior. E aí fez uma fratura patológica, ela foi em todos os lugares, ninguém queria mexer, ela foi lá e ela fazia uso de bisfosfonatos, né? De uma medicação antirreabsortiva, e que depois, 2001, 2002, começaram as publicações sobre as complicações nas osteonecroses ocasionadas pela ingestão de medicamento. Então foi o primeiro caso, né? E aí se imagina o desespero, né? Tem que fazer ressecção, tem que colocar placa, expõe. E a gente acompanha muitos pacientes, ou seja, a gente sofreu aí por 4, 5 anos com essa paciente, infelizmente, né? Ela foi óbito por outras circunstâncias, mas enfim, ficou muito debilitada em relação a isso. Então o que chama a atenção é que há 25 anos atrás a gente já tinha casos aí de osteonecrose induzida por medicamentos. A outra é um paciente que foi fazer uma ressecção de um tumor, de um ameloblastoma, e bastante agressivo, tivemos que ressecar, colocar enxerto, uma série de coisas. E o paciente ficou acho que uns 10 anos com a gente, e depois ele foi procurar a Rafaela, daí como cirurgiã no consultório dela, e aí ela fez enxerto vascularizado, uma série de coisas, ou seja, depois de quase 20 anos, foi procurar e está resolvido. E por último, essa é mais recente, né? Veja que eu estou linkando, né, Luiz, o passado com o presente. Sim. Nós atendemos um paciente com uma deformidade enorme, né? Um prognatismo mandibular com laterodesvio, descida de maxila, motorista de ônibus das linhas aqui de Curitiba. E ele falou assim, eu queria comer, apenas comer. Aí passamos tudo, olha, tem que fazer isso. Tá bom. Mas ele não se alimentava? Ele tinha dificuldade? Como a mandíbula era muito projetada, uma classe 3 bem clara, né? Ele não conseguia morder nenhum alimento ou fazer nada. Aí um cara forte. E aí, bom, o que tem que fazer? Para surpresa nossa, ano passado ele foi lá. 20 anos depois, Luiz, o que acontece? Extraiu todos os dentes, colocou uma prótese tentando compensar, mas a deformidade era tão grande que não resolveu. O que foi feito? Uma melhora do posicionamento, agora está numa fase de substituição de prótese. Feliz da vida. Quanto tempo da primeira consulta agora, 20 anos. Claro, ele não usou aparelho, não usou nada. Ele simplesmente substituiu o que ele tinha dentro por implante e tentando fazer uma prótese compensatória. Mas a deformidade era tão grande que não conseguiu. Tinha que mexer. O problema era a base óssea, né? Então, o que chama atenção é assim, quer dizer, se existe aquela informação, né? Putz, nunca desista dos teus sonhos, das suas vontades, dos teus objetivos. Ele foi lá
E eu lembro que eu tenho guardado lá, a gente tinha documento, eu tinha documentado. E hoje tá super bem, tá comendo do jeito que ele queria tá fazer. Feliz da vida e, putz, mas ficou com medo de cirurgia ortognática. Não era o momento que ele queria. Não era o momento. E as portas ficaram abertas. Coincidentemente eu estava lá, mas aí a Rafaela estava com... no caso do paciente anterior aí, acompanhando, né? Ela acompanhou como residente e depois como profissional. E como esse então, tem assim, outras, fica, né? assim, só para simbolizar, né? Tem outras enormes, né? Pessoas, e histórias assim, de pacientes, né? Reais ali, que tá às vezes com uma complicação. Né? De qualidade de vida, de tudo, de saúde mental, né? Claro, tem as encrencas, né? Quem disser que não tem as buchas, né? Está mentindo. Eu sempre digo assim, né? Aí as pessoas não mostram, né? Isso aí não vai para o Instagram. Você não vai para o Instagram, com certeza. Mas isso é importante ser falado também, né? Porque as intercorrências estão aí, né? E isso, como elas são tratadas, tá aí na formação dos profissionais, né? É o quanto você estudou para aquilo, né? Você tem que estar preparado, inclusive para as intercorrências, né? Luiz, eu falo para os nossos residentes assim, você só vai se sentir seguro, não estou dizendo que você vai se sentir bom ou craque, se você souber resolver a complicação. Nós estávamos comentando aqui em off, né? Prótese total de ATM. Né? Se você não souber tratar da complicação, quem que vai resolver? Né? E é uma complicação que já pode afundar difícil, o paciente. Né? Para mim, não é minha praia, eu não gosto muito de ATM, mas tem que saber resolver. Né? Você está lá no meio da cirurgia ortognática, faz uma bed split, lá uma fratura indesejável, como é que você resolve? Ainda mais quando estiver sozinho. Não vai ter o Dr. Nelson do lado. Exatamente. Eu, nas cirurgias dos residentes, eu entro, eles fazem a cirurgia sozinhos. Os R3 fazem toda a cirurgia. Eu fico do lado. Fico no campo. Você está paramentado. Paramentado no campo. Se vejo que está fugindo um pouquinho, faça isso e tal. Então lá os R3 fazem... Faz toda a diferença, né? Eles dizem também que eles se sentem. Eu até brinco, quer que eu sente aí, descanse. Eu tenho até por uma questão legal, o professor sempre tem que estar junto no procedimento. Mas assim, de repente é um corte que escapa, alguma coisa que, né, uma cinzelada diferente, pronto. Vamos ter que resolver essa encrenca. Então, eu explico para eles, né, e eles dizem assim, eles se sentem seguros, pelo menos eles se sentem bem para... Tem tanta coisa que eu quero te perguntar que a gente piscou aí, ó, já foi. E eu vou querer você aqui de novo. Tem muita história ainda que precisa ser contada. Será um prazer, Luiz. Daí trago alguns casos clínicos aí só para ilustrar. Que vai ser show. Deixa eu até te perguntar, doutor, uma questão até de mercado. A gente vê muitos bucomaxilos sendo formados, né? E lá de trás, o mercado era um pouco mais restrito. Cada bucomaxilo tinha um volume maior. Hoje, cada vez mais, esse volume vai se diluindo. E tem muita gente hoje, tem muito buco, e me corrija se eu estiver errado, muito aluno indo para bucomaxilo para fazer estética, para ROF, que está aí, que tem um valor absurdo. Mas como que hoje você vê o futuro da especialidade? Porque se todo mundo for para a estética, vai faltar gente cuidando das patologias mesmo, né? Que vão aparecendo com a buco. Como que você tem visto isso? Luiz, eu tenho visto com preocupação. Né? Isso não quer dizer que, não, Delcio começou lá atrás e as coisas foram resolvidas, né? foram evoluídas com material, essas coisas todas. Mas, assim, a harmonização orofacial, depois que o Conselho Federal aprovou o exercício, né, da especialidade, essas coisas todas, parece que houve uma confusão em relação a isso. Né? Eu, até a gestão passada, eu fui do Conselho Fiscal do Colégio Brasileiro de Cirurgia e se discutiu muito essa situação. E eu acho que é uma coisa, né, para mim, óbvia, né, que há necessidade de uma formação em cursos com qualidade e com pessoas qualificadas. O que não pode fazer é um curso na sexta-feira, à tarde, sábado de manhã, e na segunda-feira já começar a fazer isso. E muitas vezes abrir o curso dele. Exatamente. E aí vai começar as complicações. Né? Então, está muito claro, tem muitos, inclusive aqui em Curitiba, muitos cirurgiões fazem a complementação da cirurgia ortognática com
com implantes, visando sempre né, melhorar a estética facial. Né? Não tem nada a ver somente com a estética, né? Como é feita, por exemplo, sem nenhum procedimento cirúrgico. Então, ela veio contribuir e favorecer procedimentos de cirurgia ortognática. Né? Lá na escola a gente não faz isso porque, né, primeiro tem um volume muito grande e aí precisaria fazer uma formação também lá. Nenhum de nós lá tem essa formação. Então é uma situação a qual tem que ser tomado muito cuidado para que não crie mais conflitos ainda do que já está criando. Não há uma decisão ainda, mas é uma perspectiva do Conselho Federal também autorizar fazer outros procedimentos estéticos na face pelo cirurgião dentista. Que a gente estava conversando agora. Exatamente. Né? Mas não é mercado de trabalho. Não. Será que só o buco-maxilo pode fazer? Não. Tem que ser um profissional qualificado. Ele precisa se qualificar, ele precisa fazer um curso com treinamento, né, para fazer isso. Porque não pode fazer IAD, não pode fazer um curso de final de semana. Eu acho que isso eu sou totalmente contra. É uma responsabilidade muito grande. Eu costumo dizer para os meus residentes, a gente já tem muito trabalho pela frente, muita complicação, mas também não vou dizer que isso não é bom, não funciona, porque eu não tenho experiência, né, em relação a isso. Em todo caso, que se dedique, que estude para fazer o que for fazer, né? Com certeza, Luiz. Com certeza, precisa se preparar para isso, como tudo na vida, né? Como tudo na vida. E sempre dentro da legislação, né? Não fugir isso, porque senão as consequências jurídicas são bem, bem sérias. Perfeito. Bom, e hoje a Federal hoje é uma das universidades que prepara muito bem o profissional, né? Então, para quem tiver interesse hoje, para o jovem que está assistindo e está na dúvida, estou terminando odonto e ainda não sabe o que vai fazer, como que ele pode procurar, quem que ele procura hoje dentro da universidade para seguir numa residência da bucomaxila? Luiz, eu sempre digo para os alunos de graduação e até de fora da Federal, que de vez em quando fazem lá umas visitas para a gente, lá um acompanhamento, de que a melhor maneira de você saber um curso, a especialidade eu posso falar, mas do curso é falar com os residentes ou com ex-residente. Porque às vezes o residente ele pode ficar constrangido, né? Eu não gostei disso, porque durante a residência não é que vai ser ameaçado, mas ele vai ficar constrangido de dizer se é isso que ele quer ou não. Mas o ex-residente não, ele pode falar, ele já tem o título dele, ele não se preocupe. Para ver o que é. Então os nossos residentes vão dizer o quê? Olha, trabalha bastante cirurgia ambulatorial, cirurgia ortognática é o carro-chefe, mas trauma é uma deficiência que a gente tem ainda uma dificuldade no trauma, por várias razões aqui, né? Então a gente atende muito pouco trauma. Não, mas aí eu quero ver trauma. Bom, então trauma você tem que ver num outro serviço, né? Mas eu gosto de patologia, tem outras residências que tem em relação a isso. Então sempre é importante falar com alguém que ou está no último ano, que tem uma noção maior, ou que seja um ex-residente. E aí ele vai dizer em relação a isso. E hoje é muito fácil, né, Luiz? Só para você ter uma ideia, e dentro da especialidade, né? Aqui a UFPR, eu tive o prazer de receber um residente lá de Araraquara, da Unesp, lá da professora Marisa Gabriele, e chama-se PAER, né, que é um programa de residência rotacional, né? Então eles rodam, o Douglas Bolzão ficou um mês aqui com a gente vendo cirurgia ortognática, essas coisas todas, e até saiu na revista do colégio. Então isso também é uma coisa que ajuda, né? Por exemplo, aluno de graduação que queira passar lá, por exemplo, em alguém que a gente conhece, eu posso mandar um e-mail, alguma coisa assim para poder. Oficialmente, somente através do PAER, porque tem um vínculo. Senão, você imagina, né, Luiz? Alguém que está assistindo aqui, está escutando eu falar, vai passar lá, vai chegar umas 10, 20 pessoas lá, não vai dar certo. Então, primeiro precisa fazer o contato em relação a isso. Perfeito. Acho que tem que fazer isso, tem que perguntar, né? Se informar muito bem e até entender o que quer, né?
Exatamente. Qual é o caminho que tem que seguir? É que assim, eles saem muito jovens da graduação, né? Sim. Ainda estão perdidos, né? Então, eu brinco, né? Às vezes eles estão lá um mês para se formar. Olha, a preocupação de vocês é com a festa, as meninas o vestido, os rapazes o traje que vai utilizar. Curtam, aproveitem esse momento. Dá uma descansadinha e depois vocês vão fazer o que vocês querem. Que faz parte também, claro, né? Claro, do aprendizado. Natural. Que baita conversa, doutor. A gente tem muita coisa que ficou para trás aqui. Sei que você tem aula aí hoje, vai ter ambulatório hoje também? Hoje tem ambulatório. Mas eu até queria passar essa informação até para os residentes, para os jovens que estão começando a odonto aqui, que aqui está um exemplo de formador de profissionais e quem passa por ele fala com muito carinho, e por isso que eu tenho tanta a honra de ter trazido aqui para contar um pouco dessas histórias que não contou nem metade. Ainda tem muita história, tem muito caso. Mas você que está procurando uma residência, talvez seja aqui uma oportunidade até de pesquisar sobre a Universidade Federal, porque talvez ela é que mais prepara para o mercado de trabalho. Quando você fala de ortognática, é o que vai te preparar para o mercado, que, sim, né? Tem um volume muito grande de cirurgia ortognática, sim, e cirurgia ambulatorial, né? Sim. Os seres molares também é um volume muito grande lá que a gente atende no centro cirúrgico lá da odontologia da UFPR. Então, nas descrições aqui, a gente vai colocar também os links, Gesiel. Depois a gente coloca os links de contato da universidade. E também é importante para você, paciente, que está com uma apneia do sono. Você viu que o Dr. Delson falou aqui, o principal caminho é via posto de saúde primeiro. Pega o código de transação, aí vai lá para o Hospital do Trabalhador, doutor. Já? Daí eles agendam lá, o Hospital do Trabalhador. Que às vezes você está com uma apneia do sono, com essa dificuldade de respiração, ou com dores, ou com uma classe 3, que é o avanço da mandíbula, ou a classe 2, que é lá o queixo lá para trás, né, doutor? E tem solução, e tem formas muito mais baratas que às vezes você nem vai ter o custo da cirurgia com materiais, como o Dr. Delson falou. Foi muito rico aqui, viu, doutor? Eu que agradeço, Luiz, e estou à disposição. Vai ter que voltar e achar um horário na tua agenda para voltar aqui para a gente conversar sobre os outros casos. Eu que agradeço. E parabéns mais uma vez pela iniciativa do teu projeto. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a MaxFix, materiais de fixação da Sartori, a Neo Custom, as próteses customizadas da Neo Orto, a Ortoface, um apoiador com uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado, e a Não Complica, a plataforma de cursos e treinamentos práticos e técnicos para secretárias, instrumentadores, pessoal que está saindo da odonto também, por que não? Várias profissões aí que podem ser especializadas e ter um curso preparatório aí para o teu mercado de trabalho. Muito obrigado à equipe aí que esteve conosco. YouTube, o Spotify, na Face Pod vai estar lá com videocast, com podcast e também na TV Mais para todo o Rio Grande do Sul, todas as quintas-feiras, a partir de 12h. Fiquem bem, fiquem em paz e até o próximo episódio. Até mais.